Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Graças a Deus por esta oportunidade que nos concede para glorificar o nome de Deus e estarmos preparados para receber essa mensagem, essa palavra que Deus nos trará nessa manhã para o bem de nossas vidas espirituais. Agradecemos a Deus por nosso irmão José Benjamin Pérez e o abençoamos no nome eterno do Senhor, e ao nosso irmão Billy também, o nosso irmão William Pérez, que eu vejo que é um instrumento especial que Deus está usando nesse tempo, ao lado do nosso irmão José Benjamin Pérez. Estamos esperando hoje essa palavra, esta bênção tão grande que Deus nos trará através desse instrumento. Deus usa seres humanos como instrumentos para a bênção do seu povo. Nós oramos para que Deus o use e vai usar ele hoje grandemente. Podem se sentar, meus irmãos, por favor, e vamos nos preparar. E a minha responsabilidade. Temos um tema muito importante, desse que vai nos falar o nosso irmão José Benjamin Pérez, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra no último dia. Será a vinda do Senhor nesse tempo final. O que corresponde a mim é ler a vocês estas porcentagens, agradecendo ao nosso Pai Celestial por todas estas congregações que estiveram trabalhando em prol da grande carpa catedral. Que Deus lhes recompense grande e poderosamente, porque nessa carpa já sabemos pela palavra do profeta, por palavra profética, porque foi falada tanto por um como pelo outro, que nessa carpa vem a conclusão, aí conclui o programa de Deus, e nós temos que nos sentir agradecidos que Deus nos concede estarmos cooperando com esse programa do Senhor. Aqui na porcentagem para essa semana, temos em primeiro lugar este pequeno grupo de Antigua e Barbuda que vai encabeçando, está em 195%. Já é alguém que quase que duplica a sua meta, esta pequena congregação, este pequeno grupo dali de Antigua e Barbuda. Porto Rico está em segundo lugar com 186,61 e é uma grande bênção para o povo de Porto Rico estar ali do lado do mensageiro, trabalhando em prol disso. Trinidad e Tobago é uma congregação que está pertinho da Venezuela, uma ilha. E esse grupo está em terceiro lugar com 140%. Aruba está em quarto lugar com 139,10%, que é outra ilha do Caribe ali, que está pertinho da Venezuela também. Venezuela está em quinto lugar com 122,41 para nós, a Venezuela. Isso aí é um milagre. Mas sim, irmãos de outros lugares têm nos ajudado para a meta da Venezuela e Colômbia. O irmão Lino Muniz ali colocou a mão nisso. Que Deus lhe abençoe. República Dominicana está em sexto com 117,28.
E todos esses países que chegaram à sua meta, México está em sétimo com 116,46. Isso é magnífico porque é o México que tem a maior meta. E vejam como Deus tem ido abençoando. Holanda está em oitavo com 113,80. O grupinho da Alemanha está em nono com 110. Isso é muito bom. É um grupinho pequeno. A Suécia também chegou à sua meta com 109,25. Nicarágua está em 11º com 103,53. E são, digamos, países que têm dificuldades. Mas Deus o abençoou grandemente. Itália está em 12º com 103%. Reino Unido está em 13º com 102,50%. Chegaram à sua meta. Belize está em 14º. É um grupo novo que começou praticamente no ano passado. E observem como Deus tem o estado abençoando. Guatemala está em 15º com 96,79%. A Espanha está em 16º com 84,84%. Estados Unidos está em 17º com 81,12%. Costa Rica está em 18º com 75,86%. Brasil, 19º com 74,76%. Equador, em 20º com 74,41%. Bom, o Equador já vai se aproximando da meta e eu acredito que vamos conquistar. Ainda nos falta como que mais 2 semanas, mas sim, vamos conseguir com a ajuda de Deus. Nós vimos o esforço que os irmãos do Equador têm feito, o amor com que os pastores têm estado trabalhando. Que Deus os abençoe grandemente. Colômbia está em 21º com 70,88%. Canadá está em 22º com 70,70%. El Salvador está em 23º com 68,79%. Uruguai, 24º com 67,50%. Chile, 25º com 65,98%. África, 26º com 65,92%. Haiti, 27º com 36,50%. Bolívia, 28º com 54,11%. Honduras, 29º com 50,40%. Panamá, 21º em 30º com 41,89%. Cuba, 31º com 41,60%. Bélgica, 32º com 40%. Paraguai, 23º com 27,95%. Argentina, 34º com 27,60%. E Peru, em 35º com 24,10%. Bom, esperamos que agora, o Peru está aí no final da lista, mas eu espero que com esta visita nós já saímos amanhã para o Peru. Os pastores ali, sempre que vamos, eles se esforçam, eles conquistam suas metas. Para nós é um privilégio estarmos trabalhando em prol desse projeto. E isso não é um projeto do irmão Branham, nem do irmão William. Foi algo que foi mostrado pelo anjo do Senhor e foi falado por palavra profética
tanto no ministério do irmão Branham, ele lutou porque ele queria a bênção que se derramaria sobre essa carpa. E ele ainda pensou em sua vida, em seu ministério, que ele conquistaria isso. Mas não era para esse tempo. E o irmão William também esteve lutando por esta grande carpa catedral. Ele nos falou dessa visão como uma revelação de Jesus Cristo, o projeto de Jesus Cristo, ele também chamou assim. E disse que era o seu projeto principal. Ele respaldou isso, mas não esteve em operação no seu tempo, essa carpa. E encontramos que os grandes sonhos, as grandes profecias que estão anunciadas na Bíblia estão relacionadas com essa carpa. Essas grandes profecias, cumprimento no final do programa de Deus, vai ser nesta grande carpa catedral. Depois dessa carpa, não tem nenhum outro projeto. Dali, vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ler a vocês aqui, eu estava lendo esta manhã aqui, essa mensagem que é o estudo número 306. E aqui tem uma parte muito importante, onde o nosso irmão William, ouçam, esta profecia do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação, palavras de saudação a uma reunião de ministros lá em Bogotá. Esse é o estudo do dia 12 de maio desse ano, o estudo que José Benjamin Pérez trouxe. E ele traz essa citação do irmão William. O irmão William diz: assim que temos as grandes profecias em sonhos e visões, e em diferentes formas, que correspondem ao nosso tempo para ser realizada sob o ministério da coluna de fogo. Essas profecias vão ser realizadas sob o ministério da coluna de fogo, sob o ministério do Shekinah, operando no lugar santíssimo sobre a arca do pacto. Vocês sabem que estamos na era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. É a construção do templo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Estamos nesse tempo. Diz, operando no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, no meio dos dois querubins que representam o ministério de Moisés e de Elias, que é o ministério final do programa divino. O ministério de Moisés e Elias vem sendo o ministério final do programa divino. E o irmão William nos diz que depois desse ministério não tem mais nada. Ele diz: por isso vocês não encontram outro ministério depois do ministério das duas oliveiras. Não encontra outro ministério. Os ministérios do Senhor Jesus Cristo com os seus anjos, o ministério de Cristo com as duas oliveiras, esse é o ministério final para a nossa transformação, para a ressurreição dos mortos em Cristo. Esse é o ministério final para o chamamento ao povo hebreu. Os escolhidos do povo hebreu vê que nesse ministério final não aconteceu no tempo de William Branham, não aconteceu no tempo de William Souto Santiago, tampouco, embora ele tentou em várias ocasiões fazer contato com o povo de Israel, mas não aconteceu
para o chamamento do povo hebreu. Você vê a importância desse ministério. Diz, para os escolhidos do povo hebreu e para o chamado das virgens fátuas também. Essa multidão que ninguém podia contar, vem? O chamado desta multidão que ninguém podia contar não aconteceu nem no tempo de William Branham, nem no tempo de William Souto Santiago, mas tem que acontecer, porque passará os céus e a terra, mas a palavra profética não passará. Tem que acontecer esse chamado dos 144 mil e tem que acontecer o chamado desta multidão grande que ninguém podia contar. Algum ministério tem que estar na terra para fazer isso. Diz, o povo hebreu não foi chamado as virgens fátuas tampouco, pois então essa profecia não se cumpriu. Os crentes creram os mensageiros passados, mas não cumpriram. Portanto, tem que ter um instrumento pelo qual ele cumpra essas profecias. Tem que ter um instrumento pelo qual ele cumpra as profecias e sonhos que ainda não se cumpriram. Eu estou lendo esse estudo bíblico, que foi o 306, que ele nos trouxe, o nosso irmão Benjamin Pérez, no dia 12 de maio. Diz o irmão William, porque sempre tem que estar um ministério operando para Deus derramar suas bênçãos. Vê como está um instrumento operando por meio de carne humana. Esse instrumento tem que estar em um ser humano. Ou seja, um ministério de Deus no meio do seu povo, ou seja, um ministério para trazer a bênção ao seu povo, e a bênção que todos estamos desejando e estamos pedindo a Deus nessa dupla porção. Como vão, diz o irmão William aqui na saudação que está dando aos pastores, como terão o cântico de Moisés se não recebe o ministério de Moisés? Como pode uma pessoa ter o cântico de Moisés se não recebe o ministério de Moisés? Como receberão cântico se não está esse instrumento no qual vem o ministério de Moisés? Um mensageiro e um ministério dispensacional. Assim que tudo isso tem um tempo. O nosso irmão está nos falando aqui, tudo isso tem um tempo. Essa saudação aos pastores. Como o povo hebreu também tem o seu tempo, as virgens fátuas têm o seu tempo, e as prudentes, os escolhidos, têm o seu tempo. Essa é uma mensagem bem importante, bem reveladora. Lembrem que a terceira etapa é para a igreja noiva, são para as fátuas, as insensatas, para os perdidos e para o povo hebreu. Agora vejam como não podiam, tratando de converter o povo hebreu a Cristo, e não puderam, porque eles serão colocados diretamente na dispensação do reino. São tirados do átrio e colocados no lugar santíssimo. O irmão Branham não podia, ali o anjo disse a ele, não é o tempo, volta, não é o tempo, e nem tem tão poucos ministérios, e os introduziria, os colocaria na dispensação da graça. Portanto,
não era o tempo para os 144 mil. Você vê que essas profecias, desses 144 mil que aparecem nesta multidão, as virgens que também têm que aparecer, são chamadas pelo ministério de Moisés e de Elias. E não se cumpriram nesses tempos passados, mas tem que se cumprir, porque essa palavra não vai cair por terra, tem que se cumprir. Diz o irmão William, nessas palavras de saudação na reunião de ministros, ele diz: para esse tempo sabemos que vai ter uma plena manifestação de Deus, que será a adoção dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Vejam, para esse tempo sabemos que haverá uma manifestação plena de Deus, que será a adoção dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, onde o poder de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. Isso está prometido, está profetizado. E que o irmão Branham, pois, o viu. Ele viu essa etapa e o apontou como a terceira etapa, onde ele também viu essa manifestação num quartinho pequeno que estava dentro dessa carpa. Agora, observem, o irmão Branham viu, assim como João viu a quem estava precursando quando disse: esse é o Cordeiro de Deus. Mas o irmão Branham o viu em visão, porque isso estava mais adiante. E ele entrou nesse quartinho e viu quem era que estava ministrando nesse quartinho, nesta visão da carpa, nessa etapa, onde ele viu essa fila de oração tão longa e viu essa quantidade de milagre que acontecia, e ele entrou ali e viu, mas disse que isso ele levaria à tumba, e que nenhum ser humano aqui na terra saberia isso. O irmão Branham disse na mensagem Posição de Cristo, disse: vocês creem em dispensações? A Bíblia diz assim: a dispensação do cumprimento do tempo. O que é o cumprimento do tempo? Teve uma dispensação, teve uma dispensação da lei mosaica, uma dispensação de João Batista, e uma dispensação de Cristo, e uma dispensação de organização de igreja, da etapa das eras da igreja, e diz, e teve uma dispensação do derramamento do Espírito Santo, e agora é a dispensação de adoção. O que o mundo está esperando, o mundo, a natureza e tudo gemendo, e quando o cumprimento do tempo venha, quando a dispensação do cumprimento do tempo, ele disse que a dispensação da adoção. E o irmão William escreve aí, nessa parte do lado, a dispensação da adoção. O que é o cumprimento do tempo? Quando os mortos ressuscitam, quando as doenças cessam, quando toda a terra cessa de gemer, o cumprimento da dispensação do tempo, observem isso, de reunir todas as coisas em Cristo, quando a dispensação do cumprimento do tempo, esse é o tempo onde se reúne tanto as coisas que estão nos céus, porque eles vêm para cá, como as que estão na terra, as quais somos preparados para poder recebê-lo através dessa palavra, desse ministério, que tem que estar aqui na terra, fazendo essa preparação com o povo de Deus em toda a América Latina e no mundo todo. Diz o irmão William nesta saudação, nessas palavras de saudação aos pastores, ou seja, que tudo isso vai chegar até reticências. Tudo isso vai concluir ali no pequeno quartinho,
onde estará a plena manifestação de Deus. Você percebe? Isso não se cumpriu em nenhum tempo anterior, mas tudo isso vai culminar aí nesse pequeno quartinho, onde estará a plena manifestação de Deus. Haverá uma plena manifestação do poder de Deus, e para que uma coisa chegue a uma parte de conclusão, tem que primeiro começar gradualmente, tudo sendo em forma gradual, até chegar a essa plenitude do poder que é Deus. Em palavras mais claras, que não vai surgir tudo isso sem que esteja conectado à igreja e que esteja conectado à era correspondente. Aqui estamos lendo da profecia de William Souto Santiago. Ele disse em palavras mais claras, isso não vai surgir tudo isso sem que esteja conectado à igreja, que esteja conectado à era correspondente, sob o ministério correspondente para a era presente. Diz, ou seja, que não pode vir outro de uma era passada para cumprir isso. Não é que a pessoa vai ressuscitar, que teve uma era passada para vir cumprir o que Deus prometeu cumprir nesta grande visão da carpa. Você não vai, o irmão William está dizendo ali, que você não vai esperar que apareça uma pessoa que esteve aqui na terra ministrando, que morreu e que vai voltar. Ele diz, não vai ser assim. Tem que ser para o ministério correspondente à era presente. Diz, senão que Deus vai cumprir na era que corresponde como mensageiro, que corresponde a essa era, e com o povo que corresponde a essa era, e aí põe muitos milhões de pessoas que serão beneficiadas, e o povo hebreu também vai ver essa manifestação. Então vejam que maravilha, como Deus tem estado nos abrindo o quadro de uma maneira mais clara, a princípio, porque nós não sabíamos isso tudo, e tampouco soubemos porque vamos descobrindo e procurando, esquadrinhando. Não, nós temos sido bem-aventurados de que Deus nos fez participantes em nos revelar tudo isso que Ele tinha escondido para ser manifestado no tempo presente na qual nós estamos vivendo. E hoje nós estamos vivendo e vendo essa manifestação gloriosa. Eu peço desculpa ao nosso irmão José Benjamin Pérez, que tomamos esse tempinho, mas me pareceu muito importante que nós, nesse estudo de 306, revisemos, porque ali tem grandes coisas que Deus tem estado nos abrindo, o sentido, cada vez vemos mais claro esse mistério do sétimo selo, do cumprimento da segunda vinda do Senhor, como diz por aqui em uma parte, mas eu não vou ler, onde Ele nos mostra, quando Ele nos compara ali nessa mesma mensagem, a vinda do Senhor, como para redimir-nos e para reclamar com sua obra redentora, conquistar tudo reclamou, não apenas os escolhidos, senão a terra, o mundo todo comprou com seu sangue. Mas depois diz, vem a segunda vinda para fazer a reclamação no cumprimento da segunda vinda pela palavra. Ele faz a reclamação porque então o título de propriedade vem e se faz carne entre nós. E nessa mensagem aí vocês podem ver, então está a primeira vinda, mas na segunda venida reclama, tem que estar presente a voz. Na primeira vida redime, na segunda reclama. Tem que estar presente na trombeta do jubileu, que é a trombeta final,
onde se faz reclamação de libertação para todos os filhos de Deus. Tudo que se havia perdido retorna novamente à posição original. Tudo isso verão nesta mensagem. E nesta manhã me regozijei grandemente quando li essa mensagenzinha novamente. Bom, que Deus seja glorificado, e eu me sinto muito agradecido, muito feliz e muito agradecido com todos vocês por ver o esforço que estão fazendo no cumprimento desta grande visão que foi dada da grande carpa catedral. Nos coloquemos de pé, por favor, para recebermos a ungido de Deus nesta manhã, que essa é a mensagem que nós estamos esperando, e já oramos a Deus que o use, o unja grandemente para a bênção de todo o povo do Senhor. Deixemos conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico.